As maiores crises financeiras da história. Crises financeiras sempre deixam um rastro de impacto profundo na economia e na vida das pessoas. Muitas vezes elas começam de maneira silenciosa, impulsionadas pelo excesso de confiança no mercado, especulação ou até mesmo falhas no sistema financeiro. Mas quando estouram, os efeitos podem ser devastadores, afetando desde grandes investidores até trabalhadores comuns. Ao longo da história, várias crises marcaram a economia global, provocando quebras de banco, desemprego em massa e mudanças significativas nas regras do mercado. Algumas foram causadas por bolhas especulativas, outras por decisões financeiras imprudentes ou até mesmo eventos inesperados. No vídeo de hoje, vamos analisar algumas das maiores crises financeiras, entender como elas começaram, quais foram suas consequências e, principalmente, quais lições podemos tirar para evitar cair em armadilhas semelhantes no futuro. Compreender esses eventos não é apenas um exercício histórico, mas uma forma de se preparar para os desafios do mercado e tomar decisões mais seguras em relação ao seu dinheiro. Afinal, crises vão continuar acontecendo, e quem estiver bem informado tem mais chances de atravessá-las sem grandes prejuízos. Então fique até o final e veja como esses acontecimentos podem nos ensinar valiosas lições sobre economia, investimentos e planejamento financeiro. A década de 1920 foi um período de grande crescimento econômico nos Estados Unidos. A Bolsa de Valores de Nova York subia constantemente e muitas pessoas acreditavam que investir em ações era uma forma garantida de enriquecimento. O crédito fácil permitia que os investidores comprassem ações com dinheiro emprestado, aumentando ainda mais a especulação. No entanto, essa euforia desenfreada não era sustentada por fundamentos sólidos, pois muitas empresas estavam supervalorizadas e seus lucros não justificavam os preços de suas ações. O colapso veio em outubro de 1929. Em poucos dias, os preços das ações despencaram, levando milhões de investidores à ruína. O impacto não ficou restrito na Bolsa de Valores. Bancos quebraram, empresas faliram e o desemprego disparou. A economia dos Estados Unidos entrou em uma recessão profunda que se espalhou pelo mundo e marcou o início da Grande Depressão. O período de recuperação foi longo, durando mais de uma década, e algumas lições que podemos tirar desse cenário é de evitar investir baseado apenas no otimismo do mercado. A alta dos preços nem sempre reflete o valor real de um ativo. Não use dinheiro emprestado para investir. O endividamento pode ampliar os ganhos, mas também pode levar a perdas catastróficas. E tenha uma reserva financeira. Essa pode ser a diferença entre passar por uma crise com segurança ou entrar em desespero. Era um dia normal no mercado financeiro. Tudo parecia tranquilo até que, dia 19 de outubro de 1987, o Dow Jones caiu incríveis 22,6% em um único dia. Foi a maior queda percentual diária da história. E o mais assustador é que ninguém sabe exatamente o que causou essa crise. Muitos apontam para o uso crescente de programas automatizados de negociação que aceleram vendas em pânico. E o que podemos aprender com esse cenário? Acho que o principal ponto aqui é ter em mente que o mercado pode ser imprevisível. Não tente adivinhar quedas ou altas, e sempre tenha um plano para momentos de crise. A crise asiática de 1997 começou na Tailândia, quando o governo não conseguiu mais sustentar o valor de sua moeda. Com dívidas elevadas e reservas internacionais insuficientes, o país foi forçado a abandonar sua taxa de câmbio fixa, levando a uma rápida desvalorização da moeda. O pânico se espalhou e, em efeito dominó, atingiu outros países do Sudeste Asiático, como a Indonésia, Coreia do Sul e Malásia, causando colapsos em suas economias. Empresas faliram, bancos entraram em colapso e milhões de pessoas perderam seus empregos. Os mercados globais também foram muito afetados, já que investidores estrangeiros retiraram seus recursos da região, intensificando ainda mais a crise. O impacto foi tão profundo que até o Brasil precisou adotar medidas emergenciais para proteger sua economia da turbulência internacional. E o que podemos aprender com essa crise é que evitar a exposição excessiva em um único país ou setor é algo essencial. O colapso de uma economia pode afetar seus investimentos de forma inesperada. Acompanhe a economia global. Mudanças em mercados distantes podem sim afetar diretamente suas aplicações. Tenha liquidez em momentos de crise. Muitos investidores foram forçados a vender ativos a preços baixos porque não tinham reservas em dinheiro. E antes de continuarmos, se você gosta desse tipo de vídeo de temas como economia, investimentos no mercado de ações, curiosidades do mundo financeiro, se inscreva aqui no canal, pois é o que abordaremos sempre aqui. E já ative também o sininho para você ficar sabendo quando saírem novos vídeos. Nos anos 1990, o avanço da internet gerou uma onda de otimismo no mercado financeiro.
Empresas de tecnologia, muitas sem lucro ou sequer um modelo de negócio sustentável, eram avaliadas em bilhões de dólares apenas de terem o .com no nome. Investidores, empolgados com a promessa de um futuro digital, compravam ações sem considerar os fundamentos das empresas. O excesso de especulação levou o índice Nasdaq, que concentra ações de tecnologia, a uma valorização explosiva. No entanto, quando ficou claro que muitas dessas empresas não tinham receita suficiente para justificar suas avaliações, o mercado desabou. Entre 2000 e 2002, o Nasdaq caiu mais de 70%, levando consigo bilhões de dólares em perdas. Alguns aprendizados que podemos destacar nesse cenário: não invista apenas porque algo está na moda. Empresas sólidas devem ter lucro, boa gestão e um modelo de negócio sustentável. Seu foco deve ser apenas nesse tipo de empresa. Cuidado com as bolhas. Se um ativo sobe rápido demais, sem fundamentos claros, muito provavelmente é um sinal de especulação. Pense no longo prazo. Empresas que sobreviveram ao colapso, como a Amazon e o Google, se tornaram gigantes, mas exigiram sim paciência dos investidores. Agora, imagine um mundo onde comprar uma casa parecia ser a coisa mais fácil do planeta. Nos anos 2000, bancos dos Estados Unidos começaram a oferecer empréstimos imobiliários para praticamente qualquer pessoa, independente da sua capacidade de pagamento. Esses empréstimos, chamados de subprimes, eram concedidos para pessoas de alto risco, ou seja, aquelas que não tinham receita estável ou um histórico de crédito confiável. Mas, para os bancos, isso não era um problema. Eles agrupavam esses empréstimos e os vendiam como investimentos seguros para instituições financeiras e investidores do mundo inteiro. Afinal, imóveis sempre valorizavam, certo? Bom, errado. Quando a bolha imobiliária atingiu seu limite, os preços dos imóveis começaram a cair. Muitas famílias que haviam pegado empréstimos perceberam que suas casas valiam menos do que as dívidas e simplesmente pararam de pagar. O efeito dominó começa a partir daí. O Lehman Brothers, um dos maiores bancos de investimentos do mundo, entrou em colapso, gerando pânico nos mercados globais. Outros bancos precisaram de resgates do governo para evitar um colapso total do sistema financeiro. Empresas quebraram, milhões perderam seus empregos e o mundo entrou em uma das piores recessões da história. E qual é a lição, mais uma vez, disso tudo? Nunca subestime o risco de crédito e evite investir baseado apenas em promessas de valorização. Se o investimento parece bom demais para ser verdade, provavelmente é furada. Seja crítico, analise riscos e lembre-se, a segurança financeira é muito importante e não se deixe dominar pela ganância. Agora, me diz aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar nessas crises e qual é a lição mais importante que citamos. Crises financeiras fazem parte da história da economia e continuarão acontecendo. Elas nos mostram que o mercado pode ser imprevisível e que o excesso de otimismo, a falta de regulação e decisões financeiras precipitadas podem ter consequências catastróficas. Mas, acima de tudo, esses eventos nos ensinam lições valiosas sobre como proteger nosso patrimônio e tomar decisões mais seguras no mundo dos investimentos. Olhando para o passado, fica claro que ciclos de altas e baixas são naturais. O problema surge quando as pessoas ignoram sinais de alerta e se deixam levar pelo entusiasmo do momento, sem considerar os riscos envolvidos. Foi assim na bolha da internet, onde empresas sem fundamentos receberam bilhões de investimentos, e também na crise de 2008, impulsionadas por empréstimos imobiliários irresponsáveis. Em ambos os casos, o preço da imprudência foi muito alto. E a grande questão é, como podemos nos preparar para essas crises? A resposta está em conhecimento e estratégia. Diversificação, investimentos sólidos e uma visão de longo prazo são fundamentais para atravessar períodos de turbulência sem grandes prejuízos. E se há algo que todas as crises nos mostram, é que grandes fortunas são construídas por quem sabe jogar o jogo financeiro com inteligência. Aliás, se você quer entender como algumas famílias mais ricas do mundo construíram impérios bilionários e mantêm suas fortunas ao longo das gerações, assista o vídeo Top 5 Famílias Mais Ricas do Mundo, que você vai descobrir estratégias que atravessaram crises e se fortaleceram com o tempo.